Começo? Bom, queria agradecer o convite da Letícia para estar aqui hoje, agradecer a todos os meus colegas e amigos da Men's Wood, também pelo convite. E na verdade, né, Letícia, é a continuação de uma conversa, é como uma continuação pública, então isso muda um pouco a natureza, assim. Eu acho que a Letícia me chamou aqui hoje porque no ano passado, eu organizei um livro chamado Pacto Visual, é o 3º volume de uma série, onde eu fiz uma entrevista com a Letícia e foi uma entrevista que eu gostei muito de fazer, que o resultado eu acho que ficou muito, muito bacana. E é engraçado porque, nossa, tá alto. Eu entrevistei alguns parece uma performance. Alguns artistas para o livro. Entre eles o Marco Chaves, a Lúcia Coll, o Carlito Carvalhosa, o Antônio Malton. E a entrevista com a Letícia é das que eu mais gostei. E eu acho que a gente vai começar essa conversa aqui sobre essa exposição que está na Men's Wood com vocês a partir do ateliê dela. E foi onde eu fiz a conversa com a Letícia. E eu acho que tem alguns pontos, eu vou ler um trecho dessa entrevista, no trabalho dela que me chamam muito a atenção e eu acho que é da onde a gente pode começar, né, essa conversa hoje, Letícia. Eu sei que a gente vai se apegar, né, ao planisfério, à exposição mais especificamente, mas acho que talvez seja bom a gente começar pensando em algumas características da obra dela que, num momento como esse que a gente vive, tanto do mundo no sentido amplo como do campo da arte, me chamam a atenção. O que significa isso? Significa pensar no trabalho da Letícia como um trabalho que resguarda, preserva, né, uma dimensão de experimentação, de risco e de aposta muito grandes, né? Numa época onde a gente vive com uma obsessão pelo controle, pela segurança e pela previsibilidade, né? Em várias instâncias do mundo. Isso vale para os Estados Unidos, isso vale para o campo da arte contemporânea. Então, acho que esse aspecto da aposta, do risco, da experimentação, né, no trabalho da Letícia, sempre me chamaram muita atenção e ela preserva isso de maneira obstinada, não há quem a faça sair dessa rota e, obviamente, que essa característica do trabalho também se deve pelas obsessões e pela maneira da Letícia trabalhar, né? Interessa a Letícia tanto quanto essa questão da produção da imagem, da luz, etc., produzir, né, os aparatos que vão, né, construir e nos doar essas imagens que a gente está vendo. Então, talvez por isso a singularidade extrema da obra da Letícia, porque jamais poderia ser de outro jeito, porque ela não simplesmente vai e usa uma máquina que todos nós usamos para realizar isso. Ela cria o aparato que vai gerar a imagem, então somente aquele aparato construído pela própria artista poderia gerar isso que a gente está vendo. Então, existe essa, né, essa delicadeza, essa calma, essa paciência, né, do trabalho, que tem um tempo muito próprio, que é um tempo completamente próprio, um tempo de aparição do trabalho, de pesquisa. A Letícia, né, acho que a Letícia é uma pessoa que pesquisa, uma artista que pesquisa muito e respeita esse tempo da pesquisa. Ela fala na entrevista, nesse trecho que eu vou ler, né, para as galerias tem que haver a paciência também com um trabalho que não tem um tempo previsível de aparição, que tem uma dimensão de aposta. Né, não é uma artista que vem aqui na galeria que mostra, eu estou com esse projeto, o ateliê está assim, vai sair daquele jeito que vocês vão ter. Não sabem, né? Nem ela sabe, nem eles sabem. Então tem esse acordo, né, diante de um mundo que, eu volto a insistir, muito marcado por um controle, uma previsibilidade, né? É tudo que todo mundo quer ganhar e ganhar o tempo inteiro. Só que, né, a gente interessa quando ganha, perde, volta a ganhar e aposta lá na frente. E eu acho que isso é uma dimensão muito importante do trabalho dela. Eu vou ler um trecho aqui, porque acho que é um livro que vai circular pouco, como muitos dos livros, então eu vou ler um trecho. A Letícia vai estranhar de se escutar. Foi uma entrevista gravada, a gente conversou mesmo. Não foi feita por e-mail, então é ela falando na hora. Eu digo uma hora assim, depois no meio já da nossa conversa, eu digo assim, você falou da fotografia experimental e sua necessidade de fazer, né, de estar no ateliê para ver o que acontece, sem possibilidade de ensaio. O seu trabalho como um todo tem um forte caráter experimental. Como você vê em relação ao mundo cada vez mais pautado pela previsibilidade que rechaça a experimentação? Acho que vivemos em uma época, eu digo, né,
marcadas pelo desejo de controle e previsibilidade, contrários à liberdade e à aposta num sentido amplo. E é óbvio que isso resvala no campo da arte, porque a arte não está fora do mundo. Diante disso, como é ser uma artista que trabalha diariamente no campo da experimentação em um contexto como esse? Aí ela diz, eu faço uma outra, conversando com você, não existe nenhum traço de um discurso do tipo, estou nadando contra a corrente. Isso aqui eu que estou falando, a Letícia não fica falando essas coisas, não. Isso eu que falo sobre ela jamais fica marcando uma posição de que eu faço assim, os outros fazem de um jeito. Isso sou eu que estou falando. Mas deve haver uma reflexão sobre isso, eu imagino. Ela responde, eu acho que sim. Eu trabalho com pesquisa, meu trabalho jamais será medido por quantidade. Se são 3 fotografias que saem de um ano de pesquisa, vão ser essas 3. As coisas precisam de tempo. Não topo fazer coisas num pequeno espaço de tempo se eu achar que não vou fazer ou vou fazer de um modo que não me agrada. Perco coisas com isso, é claro, é um risco. Perco um espaço no próprio mercado de arte. Não sou ingênua, mas nunca deixei a galeria pautar a produção dos meus trabalhos. E, aliás, eles nunca tentaram, é verdade. O meu método de trabalho exige da outra pessoa com quem trabalho uma certa confiança, porque de alguma forma eu não tenho como garantir de antemão como vai sair a obra. Você tem que confiar que o meu trabalho vai ser bom de alguma maneira, falando de forma bem prática. E isso para o mundo de hoje em dia é difícil. Aí eu digo, muito difícil, porque a dimensão da aposta está escanteada a todo momento. Sim. E isso é uma desvalorização do meu processo como artista, do artista como uma pessoa que faz o seu próprio trabalho, que não é um terceirizador, não é uma pessoa que contrata pessoas e resolve tudo em um único dia, de acordo com o orçamento. No meu caso, não é assim. Meu trabalho tem essa parte da pesquisa, e essa da pesquisa que vai sair o que é trabalho. Ao mesmo tempo, essa parte da pesquisa, de uma forma prática, ela custa um valor, um dinheiro. Então, eu preciso que alguém acredite, viabilize essa etapa. Então, é muito difícil, porque esse ritmo é completamente diferente do resto, de como funciona o resto do sistema inteiro do mundo de hoje. Ao mesmo tempo, eu não sou uma artista que só tenho amigos artistas, curadores e críticos. E acho isso, em certo ponto, saudável, pois me conecta com o mundo de uma forma mais ampla. Eu tenho amigos e convivo com pessoas que fazem coisas muito diferentes. Médicos, professores, biólogos, escritores. Os vizinhos desse prédio onde fica o meu ateliê, no centro de São Paulo, por exemplo, uma é contadora, outra é escritório de advocacia. Eu troco com eles, são pessoas com quem eu convivo no meu dia a dia. Acho que estar um pouco fora do sistema da arte pode ser bom, pois quando estou muito dentro, me pergunto até que ponto aquilo colabora de fato com o meu trabalho, com a poética do meu trabalho, com as coisas que me mobilizam. Ou aquilo só colabora numa parte prática do trabalho, de relações, de visibilidade com quem você tem afinidade. A gente está falando de previsibilidade aqui. Então, se você está num local onde tem uma visibilidade maior, é uma forma disso dar certo. Agora, se você está no centro da cidade, no meio de pessoas comuns, que têm suas vidas e seus problemas, como todos os brasileiros, não é tão previsível o retorno. Como essa relação vai acontecer? O que isso tem a ver com o trabalho? Mas tem a ver comigo, Letícia, que gosto sempre de me enfiar nesse tipo de situação em geral. Eu busco alguma forma de interiorização e de tornar as coisas um pouco mais profundas. Aí continua... E eu acho que isso é um começo, né, Letícia, pra gente... pra gente falar de um trabalho que mistura, né, mistura um interesse por física, por química, por literatura, por ficção científica, por mágicos, por artistas. E nesse dia ela vai começar agora a falar e vai ter uma foto, uma imagem, né, que foi feita para esse livro que eu estou citando aqui. E nessa pequena foto de uma mesa de trabalho do ateliê dela, tem um pouco de tudo que a gente está vendo aqui. Bom, é difícil assim, né, se escutar. Eu li o texto quando tu me mandou, mas eu não leio normalmente, porque eu acho que nesse tipo de entrevista eu sempre acabo me perdendo no que tu me perguntou uma coisa e eu fui falar de outra, né? Mas eu escolhi essa foto aqui porque foi a foto onde a gente parou de conversar. Né? Quando tu visitou o ateliê, eu estava terminando. É legal isso aqui porque eu posso mostrar. Está dando certo? Eu estava fazendo esse trabalho aqui, que era uma pesquisa sobre o terremoto de Lisboa, que eu mostrei lá na Fundação Botim. Então, aqui tem umas imagens que eu estava pesquisando justamente estruturas e coisas que têm a ver com
com a ruptura que estava ligada ao terremoto, que é um fato histórico e que a gente não vai falar sobre isso agora. Mas o que eu achei interessante é que no meio aqui está essa imagem aqui, ó, que está inclusive na exposição, né? Então ela Ali, já, né? de alguma forma, a exposição ela já existia. E é uma exposição que ela começa com um filme, né? Apesar de a gente ter essa sala central, que tem trabalhos que, para quem acompanha um pouco o que eu faço, eles são as coisas mais abstratas e concretas que eu já fiz da fotografia, digamos, o objeto que levou a elas é um filme que fala um pouco sobre um espaço, um lugar baseado nesse cara aqui, que é o Hercule Florence, que era dessa exposição para a qual eu construí esse filme. Bom, mas o que isso tem a ver com imprevisibilidade? Tem a ver que eu nunca imaginei, por exemplo, que essa foto aqui, que era um estudo para criar o cenário, fosse ser o centro dessa exposição. Eu acho que esses trabalhos que eu estou apresentando aqui, eles fazem parte de uma pesquisa que ela acontece silenciosamente enquanto a gente está preparando algumas exposições. Eu estava muito naquele momento com tudo muito organizado, né? Mentalmente organizado, o trabalho, de como eu ia mostrar as pesquisas do terremoto, que é uma estratégia que normalmente eu uso assim nos trabalhos, que eles partem de uma, ou às vezes é de uma ficção, ou às vezes é de um fato histórico, às vezes de uma viagem, e aquilo se desmembra numa exposição. Isso é uma coisa que eu vinha fazendo há muito tempo. Eu nunca fazia bastante, assim, eu nunca tinha feito uma exposição sobre os processos em si de forma concreta. E quando eu comecei a fazer o filme, eu comecei a me deparar com esse tipo de imagem, assim, que era uma imagem que não existia na fotografia, na minha fotografia, que ela partia de uma ideia do concreto, da fotografia concreta e do concreto e da criação de uma imagem que se aproxima muito com o desenho, que se aproxima com outras questões que estão presentes na pesquisa e na construção dos trabalhos e que nunca vinham para a exposição e que encontraram uma matéria. Elas nunca viram porque elas faziam parte ou de esculturas, ou de processos, ou de cenário que eu construí. Ela nunca conseguiu se materializar como uma obra. E dessa vez, eu acho que a minha proximidade com... eu tirei? Com o fato de eu, pela primeira vez, ter um ateliê que eu não me mudo em 3 anos, porque normalmente a gente fica todo o tempo inteiro se mudando de ateliê. Eu criei uma intimidade com esse espaço e que me fez produzir trabalhos que têm a ver com a prática diária ali, para relacionar, se eu pudesse, né, relacionar com uma prática de ateliê que tem muito a ver com o desenho, com trabalhos que têm um processo longo, que nos filmes a gente acaba vendo o filme, sempre o filme pronto, a gente nunca vê por todo o processo que está passando. Então, é estranho porque foram o Michel, que escreveu o texto, ele sempre me surpreende também com as ideias que ele tem sobre o meu trabalho. Sempre quando eu leio, eu penso... O Michel Zósimo é um artista também, que é quem escreveu o texto. E ele fala, né, antes de você chegar aqui. Então, também é sobre um artista que fica, enquanto tudo está explodindo, fica ali no seu ateliê, tentando criar um outro espaço, tentando fazer com que esse mundo, que esse universo que é construído nessas histórias, ele se transforme em matéria, se transforme em imagens que não necessariamente são imagens do mundo como a gente, né, da forma como a gente conhece. Vamos falar como você fez o filme? Ah, tá. Então, o filme, eu até separei umas imagens que as pessoas... A gente comeu, quando a Luísa chegou, eu falei assim,
Eu não vou explicar como faço. Não, eu falo, Letícia, vai ser legal você mostrar esse processo do ateliê, porque o como a Letícia faz, às vezes, fica enigmático para quem não acompanha de perto. Como é que ela produziu essa imagem? A Joana não deve ter a menor ideia. E é interessante aqui com a artista presente, e a Letícia, obviamente, não quer explicar muitas coisas. O meu esforço aqui é fazer com que ela conte um pouco dos processos e mostre pra gente, porque eu acho que tem a ver com essa busca de uma materialidade da imagem, de várias coisas importantes no trabalho dela. E justamente porque eu estava lendo, né, esse texto do Deleuze Camus, que fala sobre a diferença do mágico, do cientista e do artista, né? Que o cientista, a explicação ela já está na ciência, a ciência existe da explicação, né? O mágico, se ele explica o que ele está fazendo, ele perde a mágica. E o artista é a pessoa que está entre os dois. Entre os dois. Né? Assim, ele não pode explicar o ponto de virar ciência e ele não pode esconder o ponto de virar mágico. Bom, então, esse filme, ele partiu desse convite de fazer uma pesquisa sobre o Hercule Florence. Eu fiquei pesquisando esse fotógrafo, inventor, enfim, que morou no Brasil, que é de Nice, Mônaco, e que morou no Brasil depois da expedição Langsdorff, né? Ele participou dessa expedição e desenhou essa expedição. Então, ele foi um dos primeiros a fazer uma espécie de inventário geográfico do Brasil. 1825, né, que começa essa expedição. Então, eu fiquei 2 anos e um pouco, né, com diferentes intensidades, pesquisando nos arquivos originais do Hercule Florence, que tem 3 famílias no Brasil, e que esses documentos manuscritos originais, todos estão aqui. Obviamente em francês e, obviamente, letrinhas laterais, né? Então, tudo muito lento. Chegou a ponto que eu já estava ficando bastante especialista no Hercule, que eu resolvi abandonar ele e começar a fazer o filme. Isso é uma das pinturas dele, de um momento que ele chega na Chapada, e que é o momento, porque o livro conta um pouco a história, o livro conta a história, né, dessa expedição. Um dado importante, assim, é que Tonet, que era digamos, o desenhista dessa expedição, ele morre no meio da expedição, então o Hercule vira o fundamental, né, para fazer esse registro de desenho. Ele tem 18 anos na época, é um guri que chega aí para se enfiar num barco e desenhar o Brasil. Mas um dado importante é que eles enlouquecem, eles têm uma doença e fica todo mundo meio louco, uns se matam, o Tonet acaba morrendo. E ele chega nesse momento do livro, que ele chega na Chapada e ele sai do barco, porque eles sempre ficam andando meio em volta, assim. Ele sai do barco e ele vai para um lugar que se acha que é lá a Cidade das Pedras, e ele descreve que ele vê um lugar fantástico, feito por arquitetos gigantes. Então, o filme, ele é baseado um pouco nessa ideia que essas pessoas têm desses lugares que são desconhecidos, e da própria pesquisa do Hercule, que vira um inventor e que faz uma pesquisa de pintura e de aquarela sobre céus, né, uma pesquisa científica mesmo, sobre as nuvens, uma série de trabalhos que eu fiz sobre nuvens, que foi como eu consegui entrar, assim, a primeira entrada assim, no trabalho do Hercule. Essa aqui isso é uma foto do meu ateliê, mas é o trajeto, né, que eles fizeram, e eu me concentrei um pouco assim, em pensar esse lugar imaginário nessa parte aqui. E aí, para isso, esse trabalho aqui, que está aqui atrás, é um trabalho que eu fiz ele com um microfilme. Então, é um fotograma de microfilme, que depois a gente pode falar melhor, mas ele, para mim, tinha muito... Ele vem de uma série anterior, onde eu começo a ver a paisagem como uma construção cromática mesmo. Eu não preciso... Mesmo as montanhas que aparecem em outros trabalhos, ou as nuvens, elas são simplesmente sombras, elas não têm mais uma característica tridimensional, elas são super planas.
E aí eu pensei em fazer um filme que falasse um pouco sobre essa construção a partir de planos mesmo, de planos e de intensidades de cinza e de cores. E eu criei um cenário que era o contrário, também usando esse microfilme, mas que ele, diferente de todos os outros filmes que eu tinha feito, ele é um cenário vertical, né? Normalmente quando você faz um cenário, você faz assim, nessa direção, ele é nessa direção, como se fosse uma pilha de papéis ou de... então eu começo a construir essas montanhas, pesquisar os planisférios, porque eu imagino uma noite, né? Eu já começo a imaginar que aquela cena fala de uma noite e que ele vê aquelas pedras meio no contraluz e que tem um som de pássaro. E começo a investigar a vegetação e pensar no que seria esse lugar, né? Essa coisa essa máquina que constrói. E aí eu me deparo com um pássaro que chama urutau, que é um pássaro que ele desenha, e que é o som do filme, assim, tem esse... Vai ser importante falar como esse som... Que parece ele é meio eletrônico, mas ele vem de um timbre metálico, assim, ele é um som que dá um certo mistério, e é desse pássaro que é um pássaro que só... ele se mimetiza e você só escuta ele à noite. Então eu comecei a pesquisar transparências de cinzas, brancos, né? Aquela coisa bem técnica de fotógrafo, mas que no meu caso não iam servir para construir luzes, mas para realmente construir a materialidade desses cenários. E pequenas esculturas, né, de montanhas e outras coisas para... São 5.000 fotos desse, né? 5.444. É na técnica de stop motion, onde você, para quem não explica, para quem não... Vou explicar. Essa é uma máquina de microfilme. O microfilme ele existe ainda no Brasil por um motivo muito simples, por causa dos cheques e das notas fiscais. Os bancos e esses lugares precisam reduzir o volume de documento. Então, quando você microfilma uma coisa, você pode destruir esses documentos. Ele tem uma folhinha no início, que é a folhinha do tabelião, que diz, esses documentos já estão registrados. E tem um sentido duplo nisso, porque o microfilme passa a ser o original. A cópia, o original pode ser destruído e a cópia com essa qualidade passa a ser original. E de certa forma, se a gente pensar na paisagem e pensar que a partir de que eu microfilmei essa coisa, ela vira a coisa, eu poderia pensar que microfilmando a paisagem, o microfilme seria a própria paisagem. Essa é a máquina, eu destruo ela toda e monto um monte de coisa em cima e ela faz foto por foto, né? Então, para se fazer um filme, eu teria que realmente fazer cada ceninha, muitas fotos. Isso é uma maquete que eu construo já a partir dos mapas do lugar. Isso é uma cena do filme, por exemplo. Então, todo o cenário é de cabeça para baixo, não sei se dá para entender. Não dá, porque nem eu entendia na hora que eu estava fazendo. Mas você precisa entender que você está olhando de cima uma coisa. Então, tem que construir... Eu acho que essa foi a maior loucura. Essa projeção mental. Você tem que fazer uma projeção do ponto de mental, do ponto de vista. Entender o que você está vendo de frente, você tem que ver de cima. Então, esses trabalhos foram construídos com essa lógica. Até mesmo os fotogramas são, de certa forma, isso. Você está sempre tendo que ver de cima como que esse cenário vai imprimir... Se comportar naquilo ali. Então, eu comecei a criar uma espécie de montanhas e coisas, mas sempre baseado nesse desenho da arquitetura mesmo, que é a partir de camadas, né, de layers, de linhas mesmo. Esse é a parede no meu ateliê. Sempre que eu termino um processo, eu gosto de fazer essa foto, que eu digo que é a foto de família. É tipo a foto que você convive durante 3 meses com essas coisas, né? Vocês vão lá e posam. E aí precisa guardar isso para que um outro projeto entre, para que dê segmento assim à pesquisa. Então são todas não, mas parte dessas coisas que
uma espécie de repertório assim que eu vou criando de desenhos, máscaras, maquetes, outros objetos, e que eu vou colecionando isso e isso vira o material que eu vou usando para fazer essas cenas, né? O microfilme, ó, a cópia dele é dessa cor, por isso que o filme é dessa cor, roxa. Aqui, por exemplo, é um cenário. Eu vou passar meio rápido, assim, porque as fotos são meio repetitivas, mas aqui dá para entender a dificuldade. Você tem que botar o cenário ao contrário, né? Nesse sentido. E aí todas as coisas que se movem, elas têm que ser movimentadas uma a uma, né? Então, para aquela nuvenzinha ali andar, tem que ficar tuque, 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 muitas vezes, né? Com muita paciência. Aqui, por exemplo, para ver uma árvore, um céu no fundo e tal. Mas isso é muito explicativo e já estou explicando a mágica. Mas, na verdade, eu trouxe essas fotos, além para explicar sobre como esse filme é construído, para entender que esse lugar, que é o ambiente do ateliê, ele é um lugar de constante invenção, né? Ou seja, em nenhum momento eu faço um plano para o filme, um storyboard. Outros filmes eu já fiz dessa forma, mas esse não. Eu crio planos para essas cenas, estratégias para fazer essas cenas, e a partir dos elementos que eu construí, do cenário que eu construí, eu começo a pensar formas de trazer vida para essa cena, com a luz, às vezes, com a sombra, com outros layers. E eu acabei chegando num trabalho aqui que acabou sendo um trabalho sobre a luz, sobre o desenho da luz, sobre como a luz, nesse caso, ela poderia fazer uma espécie de armadilha, me vem a palavra em espanhol, de trampa, de truque, mas não é bem truque, mas de truque com a própria máquina do microfilme, que é uma máquina que é feita para microfilmar como uma câmera de reprodução, né? Ela é feita para filmar aqui, com essas duas luzes aqui. Então, vamos mudar isso, né? Ela não é mais feita para filmar uma coisa plana, ela é feita para filmar uma coisa tridimensional. Vamos tirar essas luzes, vamos botar uma luz por baixo, vamos pensar essa luz aqui desse lado, desse outro. Né? E isso é uma coisa de infinitas possibilidades que só termina quando termina. E normalmente termina quando isso já foi completamente esgotado. E as fotografias, elas acabaram vindo para a exposição como um resultado desses cenários, né? Por exemplo, todo mundo pergunta no negócio como se faz, né? Nesse capítulo, né? Como se faz. Todo mundo pergunta, por exemplo, sobre os planisférios, né? São trabalhos que, para mim, tem muito a ver com o desenho, né? Me lembram, assim, eles são planisférios, eles partem da ideia do céu, né? Do planisfério do céu, mas eles também são uma planificação do mundo, né? Planisfério é isso, é você planificar uma coisa para poder um mapa, para poder entender e estudar isso. Eu queria entender e estudar a fotografia, mas a partir da matéria da fotografia, sem câmera, eu queria fazer uma exposição sobre o papel fotográfico, sobre a luz e o papel, né? Então, isso aqui, por exemplo, é uma estrutura que eu crio para fazer isso. Então, isso gira, né? E aí isso gera esses desenhos de luz no papel, por exemplo. E esse repertório, né? São coisas que vêm do filme, mas que acabam vindo para esse plano, né? É engraçado mostrar a foto na TV, se tem o trabalho aí. Esse aqui, mas é engraçado. Esse aqui, essa série, por exemplo, é uma série que eu acabei não mostrando na exposição, porque em algum momento eu senti que deveria ser uma exposição mais concreta, porque o filme já tem essa abstração, ele já traz a natureza, né? Até com o som, com os pássaros. Fala do instrumento que você usou, que é muito interessante, acho que conceitualmente também para entender essa sutileza de que se não se toca, né? Porque um instrumento, o som do filme, ele é feito com um teremin. O teremin é um instrumento que ele é uma antena só,
São duas antenas, na verdade, e uma placa eletrônica. Então, você controla o volume aqui, a altura da nota aqui, e aqui a nota, só com os dedos e com a aproximação da mão. Então, o som, ele não se dá pelo toque do humano, da pessoa no instrumento, é só pela presença e pela aproximação das mãos. E isso tem a ver com as fotografias, isso traz o que eu queria trazer para a fotografia, que é o oposto, né? É a ação da mão, mas é só a presença, né? Não existe a lente, né? Não existe o toque, que seria o toque do fotógrafo, propriamente dito nessa imagem. E o Theremin tem isso, né? Ele foi feito por esse russo, que é o Leon Theremin, foi um dos primeiros instrumentos eletrônicos. E ele tem esse tom misterioso, né? A ficção científica, em qualquer filme, usa o Theremin como esse som enigmático, eletrônico, e que você não sabe muito bem, ele serve meio para hipnotizar. No filme ele tem essa ideia de hipnose, assim, de você entrar dentro daquele universo e ficar por lá, de preferência. Já esses outros trabalhos que não estão na exposição, mas que fizeram parte um pouco dessa série, daí já é uma homenagem clara lá à série dos céus do Hércules. Eu separei aqui, mas é um momento em que eu fui ao limite do fotograma. Acho que a gente tem dois limites, esse e esse, né? É como se aqui foi virando tão figurativo, que virou fotografia de novo. E é um fotograma. Não existe, é essa nuvem sobre o papel também, como outro fotograma. Mas ele vai até um momento em que ele já vira a natureza de novo, né, da fotografia. A natureza da fotografia, não a natureza. Eu vou passar assim, rápido, para a Luísa poder fazer perguntas. Sobre esse trabalho, né, Letícia, e você intitula de bichos, né, numa clara referência aos bichos da Lygia Clark, mas acho que talvez seja bom, não é uma coisa que nasce intencionalmente, né, dessa... eu acho que aí eu já mostrei essa foto aqui. Isso aqui já tem a ver com, a partir dessas coisas que foram resultando desses estudos do cenário, porque quando a gente vai estudar cenário é bom usar coisas geométricas, porque ele ajuda a dar parâmetro métrico para as coisas. Eu comecei a fazer uma espécie de esculturas, pensando, isso é uma das esculturas, pensando em fazer fotogramas geométricos e usando essa escultura com uma referência bem clara assim de Bauhaus, de fotografia concreta. Eu queria fazer isso, né? Tem uma coisa, eu estava lendo um texto agora do Paul Klee, um texto dos anos 30, mas que ele fala uma coisa, né? Tem dois novos, né? A cabeça são dois momentos, um que é da natureza humana e outro que é da natureza da experiência. E as duas vão se juntando e se tornam o que a gente faz, né? A resposta que a gente dá para essas duas coisas. E, para mim, em alguma medida, trabalhar com fotograma, essa fotografia concreta, ela não revoluciona a história. Ela não revoluciona a história da fotografia e ela não faz uma grande curva nessa história da arte. Ela é uma repetição de uma coisa que já aconteceu, mas para mim é uma curva na minha trajetória, nesse meu momento, né? Que é justamente o que ele diz, que é o novo para a minha natureza. Então, por exemplo, fazer essas esculturas, para mim era uma coisa muito nova e que eu tentei manter dentro do ateliê, né? Então foram trabalhos que foram acontecendo dentro do ateliê e que, de alguma forma, por algum motivo eu não mostrei. Eu fiquei fazendo isso durante muito tempo, mas eu não mostrei. E que quando eu fiz, né, eu vi essa forma, a primeira vez que eu vi essa forma, eu tive uma certa coisa, eu não posso fazer isso porque já fizeram, eu pensei. Aonde, não, né? Ali já fez. Aonde mesmo? Onde é que já fez? Ali já fez. E na hora eu pensei, esse trabalho se chama Bichos. E eu vou fazer mais porque eu queria trazer alguma coisa concreta para o fotograma que tivesse a ver com os pássaros do filme.
e que, porque o universo já estava representado, né? O chão, o céu já estava representado, que está ali. As nuvens já estavam representadas com outro fotograma, e os pássaros. Então, os bichos, eles vieram para mim como essa resposta de... E quando eu olhei a imagem, eu olhei e falei, os bichos. E comecei também a raciocinar um pouco como fazer essas dobraduras para criar essas áreas de preto. E esse estudo que eu tentei ser, assim, muito minuciosa nesse estudo das sombras, assim, e de como criar esse volume, porque o fotograma, ele é aqui como mostra na imagem, ele é só, esse papel é o papel, né? Essa coisa é a coisa. Esse papel é esse que está aqui embaixo. Exatamente esse papel. Com exatamente essa escultura que deu essa imagem. A grande característica assim, do fotograma é que ele jamais pode ser maior do que a coisa. Ele é a coisa, né? Ele não é uma ampliação do universo, ele é uma sombra daquele universo e ao mesmo tempo a presença da coisa no papel. Esse objeto esteve ali. É como a borra do café, né? Ele esteve ali. E o que a gente vê é uma sombra dele, né? O que ficou gravado no papel é uma sombra do objeto. E, bom, isso é bem emocionante. Esse aqui, e daí já são esses trabalhos que estão ali, é o mesmo princípio, só que aí é mais pureza ainda, porque aí não tem nem a escultura, quer dizer, tem uma escultura de luz, mas o que vai fazer o desenho é a própria luz. Aí já não existe mais um objeto entre o papel, nenhum tipo de material entre o papel e a escultura, né? A própria luz sobre o papel gera uma outra imagem que gera um espaço tridimensional, mas feito pela única coisa que o papel fotográfico precisa para gerar a imagem, que é a luz. Então, é a luz sobre o papel, a coisa mais concreta que poderia existir. E que eu monto de uma forma que esse papel pode se mexer, né? Ele fica todo dobrado. Aí nesse caso, o próprio papel vira escultura. Ele dá a volta no trabalho, né? Começa a escultura virando fotograma, depois é um fotograma que vira escultura de novo. Estou falando de escultura, o pessoal da escultura vai ficar um pouco assim, mas eu estou tentando. Isso aqui é como é uma estrutura, por exemplo, que faz o fotograma, né? É uma caixinha de luz, e aí eu uso alguns espelhos e esse papel vai por baixo dessa escultura e gera, então, aquela imagem que vocês estão vendo ali, que aqui é um diferente. Então, eu fiz uma série grande sobre isso, assim. Então, todas são experiências que têm a ver com a ciência, com a física, né? A aula de física, né? De como e que coisas que eu fiz para entender e para estudar o meu próprio meio, que é a fotografia. E que, em determinado momento, eu me dei conta que isso formava um conjunto e que isso fazia um sentido. Até então, eram exercícios de entender muito o meu material, de entender profundamente o que eu estava usando, assim, como matéria, né? Como o papel fotográfico, né? O papel, gelatina e prata. E a própria luz no filme, né? Como que a luz se comporta, porque o filme, como ele é feito de stop motion, eu preciso as luzes que vocês estão vendo que se movimentam, eu tenho que movimentar essas luzes com espelhos. Então, quando uma luz passa daqui para cá, na verdade são 100 posições, número 100, né? 100 posições de luz que eu coloquei. Eu coloquei a luz em 100 pontos diferentes e criei essa trajetória. Então, eu precisava entender muito sobre como que a luz se move no espaço, na trajetória. Então, esses trabalhos, eles são justamente sobre um estudo essas fotografias muito profundo da matéria. Assim, eu acho que eu sempre comecei os trabalhos eram sobre viagens que eu construía traquitanas para transformar aquele universo
um universo mais abstrato, ficcional. Num segundo momento, não preciso mais construir essa câmera, eu vou construir o próprio universo. E agora eu não preciso nem do universo e nem da câmera. Onde vai parar, né? Acho que eu preciso viajar de novo. Eu estava aqui pensando que eu falei sobre que no início tem essa questão do seu trabalho que caminha na contramão de um mundo que se quer tão previsível, né, e pautado por um desejo de controle e de segurança. E ele também vai na contramão de um mundo que se quer hiperiluminado o tempo inteiro, né? Tem esse livro que fala do regime 7x7, 24 horas por dia. Como é que é o nome dele? Jonathan Crary, né? Ele fala desses espaços que a gente vive num regime de 24 horas, 7 dias por semana, uma das maneiras mais de tortura em Guantánamo é você deixar a pessoa com uma luz acesa ad infinitum em um barulho, enfim. E a gente vive num mundo que se quer acordado o tempo inteiro, né? Esse inferno aqui, isso tudo. Acho que a Letícia também tem essa questão de um mundo que retém um enigma, um mistério e menos luz, né? É sobre luz, mas tem uma coisa que vai na contramão desse mundo que se quer 24 horas e 7 dias por semana, hiperiluminado, hiperevidente, onde tudo se explica demais, né? Onde tudo está, né? Onde tudo está ali, né? Hiperexposto, né? Onde a dimensão do mistério, do enigma é cada vez mais, né, escanteada. E esse trabalho aqui, só para a gente tentar falar também um pouco mais desse, Letícia, quando a gente vê de longe parece uma pintura, um desenho mesmo, né, de como ele é feito. Pode ser uma associação completamente louca. Lembrei da Mira Schendel também quando vi, porque tem umas aparições no trabalho da Letícia de tão mínimo, de tão silencioso, né? Quando alguma coisa aparece na Mira, é uma grande aparição em meio a um grande vazio, tem aquele ponto, né? No trabalho da Letícia aqui tem alguma coisa dessa aparição, né, que se torna tão imprevisivelmente potente, né, na sua, né, onde, né, assim, aquele menos que é mais e alguma coisa desses vestígios. Como é que eu sei só um pouquinho do como foi esse aqui, que tem essa fisicalidade tão grande, que é uma imagem, mas que na verdade são... Então, o microfilme tem essa qualidade que ele é muito... Borrões. Ele é muito transparente, ele não tem uma base como negativo, né? Tem a base de sal e prata, ela é uma coisa espessa. Então, o que você vê qualquer ranhura ruído do próprio material, né? Como isso é revelado e é manipulado como se fosse uma máquina de xerox, e isso não é... Quando eu comecei a trabalhar com microfilme, achei que ia chegar num negócio que ia ser tipo a NASA, sabe? Microfilme, né? Você lembra o Detetive, né? Vai vir umas pessoas com umas luvas brancas com microfilme, sabe? Uma coisa assim. E não, é um monte de pilha de papel, de processo, de caixa e até uma curiosidade, assim, uma coisa engraçada que eu... deu um problema lá numa câmera que eu estava usando e a pessoa que faz isso no microfilme, uma senhora lá, disse, não estou conseguindo tirar da bobina, você pode me ajudar aqui? Só cuidado, hein, tá escuro. Aí eu abro assim a cabine, fecho, assim, eu entro no laboratório, sei o que é escuro. E esperei um pouquinho, aí o óleo dava para enxergar tudo. Então, assim, não tem nenhum cuidado com o negativo, isso só para... Né, eles tiram e jogam no chão. Então, isso acaba que sempre o negativo ele vem com essa qualidade, com essa espécie de que eu chamo de constelação, né? Então, o que eu fiz comecei a fazer umas espécies de... Eu tinha feito uma série já que um pouco com esse tipo de imagem, umas paisagens que eu mostrei numa exposição que chamava Nós Sempre Teremos Marte, que era sobre essas imagens científicas e lidando com essa ideia da verdade científica. Eu já tinha um pouco visto que as paisagens só se construíam com o preto e com o cinza lá. E aí eu resolvi fazer uma espécie de fotograma que eu pego só o próprio microfilme e exponho em dois lados. E crio essa paisagem. Então, na verdade, o que dá essa tridimensionalidade é a matéria do próprio negativo, né? Porque eles vão ter riscos com profundidades diferentes. E isso vai gerar essas
riscos que são muito presentes, outros são mais fraquinhos, e isso vira um horizonte, né? Vira um céu. Vira um céu, vira o... Quando eu coloquei esse trabalho aqui na exposição, eu falei para a Magé, esse trabalho precisa estar aqui porque ele vai dar o horizonte, porque senão as outras coisas vão ficar tudo voando. Precisa desse aqui para, né, a pessoa chegar e dizer, cheguei no preto, né? Cheguei nesse lugar e aí eu posso olhar para os outros lugares. Então, um trabalho super que, para mim, poeticamente sustenta a exposição. Ele dá o statement do lugar. Estamos nesse lugar. Daqui partimos para as outras coisas. E tem ainda isso, se a gente for ainda nessa trajetória de tentar cotejar o trabalho da Letícia com o mundo, ainda tem essa relação de abstração e figuração no trabalho o tempo inteiro, que também é de uma natureza completamente distinta da que a gente vive, né? O mundo da gente tem em figurar tudo o tempo inteiro, né? De um jeito completamente, né, viciado e pouco desafiador. Sobre essa coisa do ateliê, né, Letícia, tem uma resposta sua que eu acho super bonita também nessa entrevista que a gente está falando, porque o que eu acho que a Letícia está querendo dizer, né, que essa é uma exposição que é feita meio quando você está distraída, né? Exato. É meio assim, acho que, né, enquanto, né, assim, quando a gente está distraída que a vida acontece, que não tem uma frase meio de geladeira, assim, é meio essa exposição, é esse momento, né? A Letícia foi fazendo vários projetos onde ela se, né, coloca completamente a energia dela, são trabalhos de fôlego, né? O Terremoto de Lisboa, né? O Hércules, todos foram trabalhos que ela estava durante que eu fui essa visita à exposição, mas aquilo que ela não me falou durante a minha visita é sobre o que é essa exposição hoje. É o que ela estava fazendo enquanto ela, né, estava, na verdade, achando que só estava pensando em uma coisa. E aí, sobre esse trabalho de ateliê, né, que é um trabalho tão importante para a Letícia e que, assim, para coisas que eu descobri conversando com ela, né, quando ela vai para lá, tem um horário comercial, né, seu ateliê, né? E ela vai, não tem computador, né? São só mesmo com as manualidades e os materiais dela. E ela diz assim, eu faço uma interjeição, que é essa etapa é importante para chegar nas suas paisagens inventadas, imaginadas. E ela diz, eu acho que a imaginação não é uma possessão, não é uma coisa que simplesmente vai acontecer. É uma coisa que você vai estimulando. É um músculo que você trabalha. Em algum momento vai romper. E nesse rompimento é que vai estar o trabalho. Então você fica ali, lendo aquilo, escrevendo, desenhando, fazendo um teste, volta a escrever, lendo novamente. E de repente é quase como se fosse desenhada uma espécie de borda, onde fica definido o que é o universo do trabalho. Por exemplo, com as câmeras que eu faço, eu nunca sei o que elas vão fotografar, não tem como saber. Mas quando elas fotografam, eu sei quando acontece o que eu queria. Eu sei quando. É quase como se fosse a única imagem possível de se ter. Como se fosse uma revelação desse universo completamente imaginado. E hoje eu acho que o ateliê influencia muito nesse tipo de trabalho que é produzido. Mas aqui a gente ainda estava falando das câmeras, né, Letícia? Que aqui, de alguma maneira, já, né, saem um pouco de cena, não? Eu acho que sim e não. Eu acho que agora eu tenho... É interessante. Depois que tu passa, é que tu tem a clareza daquilo que... Só depois, sempre. Mas eu acho que tem a ver, que o trabalho tem a ver com construção. Independente do quê. Se é a câmera, se é o cenário, se é o fotograma. São sempre construções, né? Aí eu estava me referindo à câmera, mas eu poderia estar me referindo a um fotograma. Ao cenário. Ou ao cenário. Né? Até porque o microfilme também não tem vídeo assiste, né? Você não vai vendo ali o que está acontecendo, né? Então, a maioria das coisas que eu faço, elas não têm visor, eu não antevejo a imagem, ou o corte, ou o enquadramento. Eu preciso... Mas é um acaso induzido, né? É um acaso induzido... Né? Eu acho que o acaso não é tão... Isso é uma coisa que nós podemos debater. Eu acho que o acaso não é tão ocasional como a gente imagina. A gente imagina que é. Eu acho que o acaso, ele acontece dentro de um quadrado. Ele acontece dentro dos limites que a gente coloca para ele, né? Então, quando eu construo uma coisa, o resultado dessa coisa, dessa imagem para a qual a construção foi realizada, ela vem da construção e não da coisa. É complexo, o que eu estou tentando elaborar.
Mas é como se existisse, no experimental, para mim, não existe repetição do experimental, porque a experiência é uma. Então, se eu repetir, eu já estou fazendo um resultado daquela experiência, já não é mais a experiência. Eu me interesso pelos resultados das experiências. Então, eu crio experiências que eu acho que vão ter resultado, crio experiências que para mim são interessantes e que eu intuo que vão ter resultados que têm a ver com o que eu estou pesquisando, esteticamente daí já naquele momento, ou poeticamente naquele momento. Mas que esse processo dessa construção, ela é importante e ela mantém o trabalho de pé, de alguma forma. Isso, aí está a mágica que não dá para explicar. Que é justamente isso, por algum motivo você constrói uma câmera de madeira que parece um submarino, leva ela lá para o Ártico, e aí sai uma imagem que tem a ver com a de um submarino, de um radar de submarino. O que isso vai... Eu nunca imaginei essa imagem, mas ela saiu. Por que será, né? Assim, essa é a questão, é porque a pesquisa, ela vai andando em dois níveis, ela não é uma coisa, eu vou sentar, vou fazer o desenho, vou fazer o plano, vou fazer como poderia acontecer numa trajetória linear, digamos assim, do cinema. Ela é formada em arquitetura e cinema. Acho que são questões, acho que são dados importantes para entender um pouco disso. Então, não é uma coisa que você vai fazendo as etapas e vai passando por essas etapas. São coisas que vão acontecendo simultaneamente, né? Por exemplo, não é que eu vou lá e construo todos os cenários, filmo todos os cenários, aí depois monto o filme. Não, eu construo aquele cenário, aí eu fotografo aquele cenário, filmo aquele cenário, aí eu revelo, aí eu escaneio, aí eu monto a cena, aí eu vejo. Aí eu construo outro cenário, aí eu revelo, eu monto a cena, aí eu vejo. Então, o processo, ele é um processo de ir e vir e que essas coisas vão um pouco se construindo, assim. Tem coisas que ficam, tem outras que não. Agora, a das câmeras é mais radical. Por quê? Porque o resultado é único. Eu uso uma vez só. E o que for, foi. Assim, é mais radical nesse sentido do que, por exemplo, esses trabalhos. Eles têm mais... por isso que eu digo que são trabalhos de um ateliê muito mais presente, porque é um ir e voltar, assim, tem uma coisa de deixar o trabalho lá na parede, de ficar entendendo como que ele poderia se relacionar com o outro. Então, não existe um acaso, existe uma situação nova dentro do que eu estou vendo, mas ele é um acaso provocado, uma situação que... Eu não acredito muito no experimental ocasional, porque você precisa se preparar para fazer uma experiência, né? Até para o acaso acontecer, né? Você tem que estar preparado. Não é aquela coisa, tá, beleza, pá. Não é assim que eu trabalho. Eu vou pensar um pouco sobre isso, vou estudar sobre isso. Mas acho que o induzido é a construção. O induzido é a construção. Eu achei... acho que é o induzido... mas assim, eu nunca sei exatamente qual que é a imagem. Não é que eu construo uma coisa e já penso, eu quero uma imagem mais ou menos assim, então eu vou fazer um cenário mais ou menos assim. A coisa vai meio... vai meio acontecendo junto, assim. Então, o que é ocasional é algum defeito que acontece no meio desse processo, né? Algum pequeno, mas ele não é... Eu acho que tem muito mais construções do que acaso, assim, mais construções, talvez mais aparições. Lembrei agora da arquitetura e do cinema porque, né, vendo, né, tem a construção, obviamente, tem a projeção da arquitetura e tem o cinema, né, dessa inversão completa de expectativas que o cinema, tal como a gente tem de estrito senso, quer, né, no seu trabalho, né, Letícia? Talvez fosse legal entender como é que essas duas vertentes da sua formação, né, de inicial, assim, você acha que comparecem mesmo que seja para desfazer tudo que se... Né? Eu lembro do seu trabalho de conclusão de curso no cinema, já foi uma coisa que, né, na área de cinema já disseram, você não é daqui, né? Vai para outro lugar, que isso daqui não tem nada a ver com cinema. E, né, e como é que a arquitetura, claramente, de alguma maneira, também nessas construções, né? Eu acho assim, aparece. Bom, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu tinha 17 anos, né? Então, obviamente, a faculdade ela teve dupla formação. Ela me formou como pessoa,
né, de adolescente para pessoa. Coitados adolescentes. Não, estou brincando. E formou muito o meu olhar, né? Tem um exercício que a gente fazia assim logo que eu estava na faculdade, que era andar e olhar para cima. É básico, mas assim, você vê um prédio, uma coisa que você costuma ver representado de forma plana, você vê tridimensional. E eu acho que no segundo mês eu já via tudo 3D. Tudo que eu via, eu olhava e já enxergava a linha daquilo indo para lá, assim. Isso para mim foi muito radical, porque eu entendi que desenho se aprende, que enxergar tridimensional se aprende mesmo. Você aprende mesmo. Se você treinar, você aprende mesmo a fazer aquilo ali. Então, para mim, a arquitetura é o que fez a minha formação, né? Quando eu fui fazer faculdade de cinema, eu já estava mais velha. E foi ótimo, porque eu já trabalhava com cinema, então eu não estava com aquela ansiedade que os meus colegas tinham de eu vou ser diretora, eu vou ser fotógrafa. Eu pensei, que bom estar nessa faculdade, tem uma oficina ótima de marcenaria, então eu vou fazer trabalhos, vou fazer coisas do cinema experimental que eu gosto, vou fazer... Não quero, eu já trabalho com esse negócio, entendeu? Um primeiro cinema aqui também, né? Tem um primeiro cinema aqui, né? Isso pensar, né? Isso me interessava muito, assim. Tem algo do primeiro cinema nesses trabalhos da Letícia, pensando... Tanto que tu te referiu ao meu trabalho de conclusão de curso, que foi construir uma câmera que tinha 24 furos e tal, toda uma história. E eu apresentei essa câmera no dia lá da conclusão, e os professores lá, eu não vou citar nome, falaram para mim, não, mas isso não é um filme. E eu disse, mas eu construí uma câmera e essa câmera fez 3 filmes de 1 minuto. Mas isso não é cinema. Não, mas espera aí, quem que inventou o cinema? E o que ele fez? Uma câmera e um filme de 1 minuto. Fiz a mesma coisa, por que eu não posso passar nessa matéria? Nessa faculdade. Fiz a mesma coisa, só que a minha é baseada... Ela tem 24 lentes. Mas isso foi ótimo, porque felizmente... Ela entendeu que não era por aí. Felizmente na minha banca estava a Lúcia Có, porque eu chamei umas pessoas da FAAP ali que eu conheci, porque eu fui andar nas oficinas das artes visuais. E aí eu conheci uns professores das artes visuais que ficaram abismados com aquele monstro que estava sendo construído lá no... Então, a Lúcia foi na minha banca, o André, sempre esqueço o nome dele, que era curador do Itaú, foi na minha... A Cris Mello. A Cris Mello. E foi assim, eu saí da banca desolé, né, total. Tipo, nossa, gente, imagina, foi uma pesquisa muito intensa. E aí, logo na época, a Cris falou assim, não, a gente está fazendo uma amostra agora que tem tudo a ver com o teu trabalho lá no Itaú, nós vamos mostrar, tá aí, é sobre isso, e pronto. E aí eu vi que ali realmente, enfim, eu fui para um outro lugar da história. Mas eu acho que a arquitetura tem a ver com essa ideia do plano mesmo, do planejamento e de entender que os trabalhos eles têm etapas, né? Você começa como uma mancha e termina com um detalhe, mas que você precisa passar por todas essas coisas. Não dá para querer chegar lá no detalhe sem passar pela mancha. Isso é uma coisa que eu levo até hoje como uma forma de fazer os trabalhos assim. Bom, eu teria várias outras coisas para perguntar para a Letícia, mas alguém tem perguntas do público? Não? Então, vou fazer mais uma, antes da gente terminar. Tem uma coisa da literatura, tem 2 coisas, né, Letícia, que eu, assim, vendo o filme, tem uma coisa da dimensão utópica ou distópica, que eu não sei como é que isso é para você, que eu queria saber de você, vendo seus filmes, né? Tem esse outro mundo, tem essa ausência, é um passado, é um futuro, tem uma questão da temporalidade, dessa utopia, essa distopia, como é que isso é para você? E é uma coisa que eu acho que tem presente. E outra que eu acho que é bacana também das pessoas ouvirem, de eu escutar também, que é a presença da literatura no seu trabalho, né? Assim, ele cita alguma hora o Boi Casares, eu lembro de uma série chamada Cronópios, que deve ser em cima do Cortázar o título,
do Júlio Cortázar, um outro argentino. Como é que é a presença da literatura, da ficção no seu trabalho e essa questão de uma dimensão utópica ou quiçá distópica também? Bom, acho que a ficção ela é o ponto central do meu trabalho. Inclusive, o enigma dos processos ele faz parte dessa ficção. Né? A gente está falando para os processos, tudo aconteceu, é verdade, porque às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Se é verdade, se faz parte da história, sei lá. Mas, inclusive, voltando na própria forma de construção do trabalho, ou seja, o enigma, ele está também em você olhar e pensar como foi feita essa imagem. E a ficção está aí também. Né? Você criar histórias de como essa imagem foi feita pode ser uma grande história uma também. Parte do trabalho. Uma parte dessa história. O Tunga fazia muito isso. E falou em ficção científica, né? Tem em espanhol se fala ciência da ficção. E eu gosto de pensar dessa forma, que é uma ciência que serve à ficção. São imagens que nos trazem uma imagem científica, que vem de algum lugar da nossa memória, do nosso repertório sobre o início sobre a ciência, sobre as imagens que a ciência manda para a gente de mundos que não existem, ou que a gente não pode contemplar com os nossos olhos nus, sem nenhum tipo de aparato, mas que também, e que de alguma forma essa camada de alguma forma contribui para a criação dessa história. Então, o que acontece? São imagens que têm uma precariedade do passado, mas elas falam de temas do futuro, e aí que mora essa confusão. É verdade. Porque você olha para um filme que podia ser de 1800 e picos, mas ele está falando de um mundo inexistente, meio surreal, com um som meio eletrônico, que tem a ver com o futuro. Mas você está agora, né, nesse momento, olhando. Então, eu gosto que... Eu acho que essa fricção, essa confusão é que gera também a ficção do trabalho. A literatura, eu leio, não leio muito, mas eu leio. E eu gosto muito de levar textos de ficção, por exemplo, nas aulas de fotografia. Porque eu sinto que, para mim, a imaginação, ela também é o segundo, ela é o segundo ponto, né? E são nessas histórias que eu vou criando essas imagens. E elas não têm necessariamente uma relação com a história que eu estou lendo, ou com o tema, ou com... São imagens desse universo que é descrito. Então, eu acho que o que tu te referes é o fato de você sempre ter certeza que não é sobre o mundo real. Não é necessariamente... E aí, claro, tem uma construção narrativa. Eu sou super sintética, assim. Eu sou uma editora feroz. Eu adoro tirar trabalho da exposição. Eu gosto de pouco, sabe? Eu gosto de sintetizar muito, porque eu acho que são essas lacunas que geram as histórias, né? É você não entender muito bem, é parecer que falta um complemento, não que falta um complemento, mas que existe uma espécie de espaço entre uma coisa e outra. E aí, nesses espaços, eu sinto que existe um momento onde a imaginação pode acontecer. Desde a pessoa que está vendo o trabalho, ou que está assistindo o filme, ela fica tentando interpretar aquilo, até mesmo... para mim, na hora que eu vou montar uma exposição, eu posso criar uma teoria sobre a minha própria ficção. Posso criar uma nova ficção a partir dessa edição, dessas imagens, né? Eu gosto de pensar nos trabalhos também como uma exposição. Eu gosto de pensar em exposição. Acho bom não pensar só em... Às vezes pensar, não, eu quero mostrar essas coisas aqui. Às vezes um trabalho sozinho, ele não diz tudo o que eu estou querendo dizer. Tem uns que dizem, tipo, esse né, statement. Mas alguns, eles fazem parte de uma narrativa que está fragmentada, né, em outras coisas, assim. Sim. Certo? Eu queria perguntar para você o que é abstrato para você e falar um pouco sobre a sutileza do seu trabalho. O que é abstrato para você e falar um pouco da sutileza.
exercício? Abstrato, para mim, é uma forma que eu não consigo reconhecer algo similar na natureza ou algo similar. Isso, para mim, isso é abstrato. Sutileza, bom, aí a sutileza sempre é de quem interpreta, né? Porque não existe uma intenção de ser direto ou de ser sutil quando a gente pensa numa imagem, assim. Eu acho que existem muitas camadas, talvez tu está te referindo ao fato de você poder entrar pelo trabalho por muitos lugares, né? Você pode entrar pelo trabalho reconhecendo que aquilo ali é um planisfério e pensando, nossa, é um desenho do planisfério, é o arquiteto gigante. Você pode olhar e pensar, é um desenho. Ou você pode dizer, nossa, que lindo esse trabalho. Ou você pode pensar, é uma fotografia com que câmera? Então, ou pode saber todas essas informações, juntar e esse trabalho criar um outro sentido para ti. Eu acho que por ter sempre um processo de pesquisa, de investigação de ateliê bem profundo, essas camadas vão grudando, e aí por isso, às vezes você consegue pegar só pelo um fiozinho que é bem fininho, assim. Letícia, você fez uma colocação hoje nessa conversa sobre o que eu achei fabulosa, sobre a imaginação, que é o músculo que se estende. Está no livro. No momento de ruptura é quando surge a ideia. Eu queria entender, porque você é um artista de processo, você me dando esse processo aos poucos, olhando o seu trabalho, em que momento da ruptura em relação ao processo isso ocorre? Porque essa hipnose, né, a ideia de hipnose está aqui, sobre o seu trabalho, que é como esse plano espaço. Em que momento a ideia se dá? Eu queria entender um pouquinho isso. Eu podia te falar de dois jeitos. Tem um que se chama resistência da gravidade, que é assim, você fica testando coisas e coloca na parede. Tem coisas que não caem da parede. Que elas se sustentam ali porque elas são imagens. Tem outras que não sobrevivem a 2 horas do ateliê. Foi almoçar, voltou, já achou ruim. Então, eu acho que é isso, assim, é você fazer muito, e não significa que vai ser a última, sabe? Às vezes é aquela primeira, ficou lá 3 meses tentando, e aquela primeira está ali na parede, resistindo à gravidade, né? E as outras vão caindo. Então, o que eu digo eu nunca me contento com a primeira aparição, sabe? Com o primeiro trabalho, assim. Eu preciso exaurir aquilo ao máximo até para poder olhar para trás e entender o que naquela série, o que naquela pesquisa é realmente a imagem daquilo, a síntese daquilo. E para ter síntese tem que ter processo, senão não é síntese. Senão é único, é só uma coleção de coisas. A síntese você precisa construir a história para olhar e fazer o resumo, né? Não dá para fazer o resumo sem construir a história. Então é um pouco nesse sentido, assim, sabe? E o outro lado o outro lado pelo qual eu poderia te responder tem a ver com o próprio esforço humano mesmo, o esforço de técnico, sabe? De técnica mesmo, de ter a habilidade manual, intelectual de realizar um trabalho. Isso a gente vai trabalhando, qualquer trabalho, né? A gente vai trabalhando, a gente vai melhorando ou piorando, mas enfim, desenvolvendo alguma coisa que tem a ver com poder fazer uma coisa que antes você não conseguia, porque você não tinha técnica mesmo. Quando você falou que o acaso é uma coisa que acontece num quadrado, ficou buzinando na minha cabeça. Por que quadrado? Por que não um círculo? Por que não um fractal? Né? E aí me dei conta que você pensa em fotograma. Né? O teu acaso, você trabalha sempre delimitado no quadrilátero. E você, com essa formação de arquitetura, você você tem um trabalho tridimensional forte, você menciona a tridimensionalidade o tempo todo, mas o que você expõe é uma coisa plana e o quadrilátero.
E aí você trouxe a tua referência da Lygia Clark, que fez exatamente um percurso saindo do quadrilátero para o plano, para a vida. Eu queria saber se você pensa em algum momento em que o teu trabalho ele vai ter uma tridimensionalidade, o trabalho para exposição vai ter tridimensionalidade ou não? Bom, eu entendi a tua pergunta, mas tipo, um dia eu vou chegar e vou dizer cansei e fui para o espaço. Cansei do plano, fui para o espaço. Cansei e fui para o espaço. Eu acho que... Não, eu entendi. Eu tenho poucos trabalhos que são tridimensionais, mas eu confesso que eu gosto desse desafio de pegar uma coisa que é a fotografia, que é a coisa que mais massificada desse momento. Pegar uma coisa que é a moldura, que é o quadrado, que é a coisa que a gente mais vê nesse momento, e tentar fazer uma outra coisa. Entende? Isso para mim é mais desafiante do que eu fazer uma escultura. Sabe? Assim mesmo, assim, eu tento mesmo que com o que eu estou fazendo de escultura, isso vire uma coisa bidimensional impossível, porque eu estou criando essa escultura. Eu tenho trabalhos, as câmeras, é uma coisa que eu nunca mostrava, que teve algumas exposições que eu mostrei, que eu achei que foram objetos interessantes, que dialogaram. Eu fiz algumas coisas de escultura holográfica também, que eu acho enfim, que já são essas tentativas. Algumas coisas, por exemplo, dos próprios cenários dos filmes acabaram virando escultura e acabaram indo para a exposição, sendo mostrado. Mas eu ainda não penso na escultura como uma forma pura e sem um fim, né? Para mim, ainda a escultura ela é um meio de chegar na minha imagem, mas não sei, simplesmente é assim. Obrigada. Assim. Interessante, uma coisa que não tem fim, portanto eterna, né? Mas é mais ou menos por aí que eu queria perguntar, quando você fala da pesquisa e do experimento buscando um resultado, tem um atrito muito forte entre a pesquisa científica, que quanto mais executado o mesmo experimento, o mesmo resultado sempre tem que dar certo, e de uma pesquisa artística, onde o que você descreve busca cada vez um resultado mais extraordinário e diferente. E que esse resultado, ao que me pareceu quando você falou, não estava só no objeto produzido, mas ele também estava num acaso, num diálogo do inesperado que acontece, né? É uma mágica que está além do discurso, da narrativa de alguém que olha para a obra, mas da vivência. Por exemplo, por que uma máquina submarina fotografa como um submarino? Algo que você não podia prever. Eu queria que, se você puder, não for muito intromissivo, falar sobre essa experiência do intangível, talvez do infinito, o que tem nessa coisa tão mágica que você pesquisa e além da produção da obra. É complexa a pergunta. Vamos por um lado aqui. Acho que tem uma coisa que eu sempre penso que em relação ao caso. Não gosto muito das coisas, esses processos que são dados, né? Então, se alguém vai lá falar, não se põe tal coisa, não se usa microfilme em câmera Bolex. Por quê? Já gostei, entendeu? Então, assim, eu gosto de testar o limite das próprias coisas. Se é um material fotográfico, se é fotossensível, por que ele não pode servir para isso? Pode. Só não foi feito, assim, inclusive já deve ter sido feito, mas pode, por que eu não posso usar esse material? Eu não tenho esse limite. E eu acho que eu não tenho esse limite também porque eu trabalho mais sozinha mesmo. Se eu tivesse uma equipe, nossa, sabe? Eu ia ter que explicar, ia ter que, assim, pensando na lógica do cinema, sabe? Eu ia ter que ficar dando um monte de explicação e tentando dizer, mas por quê e tal. Eu posso testar isso, ver se der errado, a vergonha é minha mesmo, entendeu? Ninguém viu, pronto, ninguém viu, fiz, aconteceu. Então, existe essa... Eu acho que também tem a ver com a minha personalidade isso, não é só, porque o processo é assim, porque eu acho que esse é o processo interessante, tem a ver... Cada um tem um jeito de trabalhar, tem gente que odeia ficar no ateliê, que cria andando na rua, eu não sou assim.
Eu sou de outro jeito. Pensando dessa forma que tu está colocando da experiência, não é que eu não repito. Assim, sempre quando eu termino um trabalho, eu tenho vontade de fazer mais alguma coisa relacionada com aquilo. Então, se tu forem nas minhas exposições, tu vai ver, por exemplo, que sempre eu deixo um fio para o futuro e um fio para o passado. Eu diria que esse aqui seria o fio do passado. Ele veio de uma outra pesquisa e pousou aqui. E qual do futuro é aquele? Tem o fio do futuro, entende? Então é como se eu deixasse uma pista aqui do que vai acontecer, de alguma forma. E isso vai gerando, né? Vai gerando as diversas experiências que vão gerando resultados sem fim e diferentes, né? Porque não é, eu cansei de fazer isso. Não é que eu me interesso, me distraio e me interesso por outra coisa. Não é que eu cansei de fazer aquele trabalho, eu não faço mais essa série, cansei de fazer esse trabalho. Não, eu sou apaixonada pelos trabalhos. Mas eu me apaixono por outro. E aí eu vou naquele processo até o final, exaustivamente, com sofrimento, e vai, aí sai um trabalho. Aí começa outro processo. Então, isso é realmente infinito. Só que eu acho que existe uma cosmogonia comum. Então, se a gente olhar de uma forma macro isso no futuro, agora não, porque eu sou muito jovem ainda, mas talvez exista uma relação entre essas coisas. E talvez seja a mesma coisa. Sabe? Está tudo no mesmo quadrado, ou no mesmo círculo, ou no mesmo fractal. Mas está tudo ali dentro, assim. Tem um limite que tá juntando essas coisas que me interessam, tá? Que está jogando para dentro, assim. Aí foi meio abstrato essa fala. Não, foi ótimo. Sim? Bom, eu acho que foi ótimo. Eu acho que eu comecei a falar da Letícia, cotejando, né, o trabalho dela com uma realidade que se quer previsível, se quer controlada, se quer hiperiluminada, como um trabalho de resistência a tudo isso. Ela mesma falou, né? Ela quer lidar, quando respondeu o Sérgio, com fotografia e com a moldura, porque essas talvez sejam coisas que estão, né, presentes de maneira tão excessiva no mundo cotidiano da gente, né? No Instagram, no Facebook, tudo está, né? A moldura dentro de, né? Enfim, do ambiente da arte. E eu acho que eu queria sublinhar justamente a dimensão profundamente política do trabalho da Letícia, a despeito de não existir nenhuma narrativa, nenhum tema político, né? Num momento onde o circuito da arte está tão, né, vamos usar uma palavra educada, tão cheio, repleto de trabalhos com statements que são fortes, que é sempre sobre alguma coisa, é sobre a Síria, é sobre o refugiado, é sobre a travesti, são trabalhos de artistas que eu amo e admiro profundamente. Mas a gente vive essa hiperinflação de temas e statements dessa natureza. Eu acho que é muito importante ressaltar que, diante de um trabalho como esse da Letícia, que aparentemente nada tem de político, há muito de político. E há muito de uma dimensão de resistência a certas maneiras muito mais sutis, mas que nos governam e fazem com que a gente pense, sonhe, imagine de uma maneira completamente única, né? Quando ela diz que tem muitas portas de entrada, eu acho que é tão valioso um trabalho que não te dá uma ou duas portas de entrada, mas tem essa generosidade para com nós, levando em conta que a gente, né, pode ser, né, estar numa relação ativa com os trabalhos, entrando por diversas portas de diversas maneiras. Então é isso, Letícia. Obrigada. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigada, gente.